Pessoal, estamos de volta com a Túlio Viana TV e hoje nós temos uma participação especialíssima aqui no nosso canal. Pirula! Pirula está aqui conosco para falar sobre Direito e Ciência. Direto em BH. Direto em BH. Brigadão, Pirula. Grande prazer tê-lo aqui nos estúdios da Túlio Viana TV. Sempre um prazer inenarrável encontrar com você. Então, muito bem. Então, fique aí que depois da vinheta nós vamos falar sobre Direito e Ciência. Quem não tem mão é o quê? Maneta. Maneta. Quem não tem perna é o quê? Perneta? Perneta. Quem não tem vinho? Vinheta! Nossa, isso vai. Direito e ciência. Muita gente do direito fica na dúvida se direito é efetivamente ciência. Há uma discussão gigantesca entre os professores de direito se direito é ciência, e alguns inclusive sentem um certo complexo de inferioridade, achando que por não ser ciência, o direito seria algo menor. Então eu trouxe aqui um dos maiores divulgadores da ciência no Brasil. Se você não conhece o canal dele, não é possível, né, gente? Mas se você não conhece ainda, a hora é agora. Vocês entram lá no canal do Pirula, se inscreve lá. Eu sei que muita gente chegou no meu canal pelo canal do Pirula, mas imagino que uma ou outra que não conheça ainda. Então é a hora, entra lá que vocês estão perdendo, vocês estão vacilando. Tô falando com vocês. Então entra lá e já confere no canal dele. Vai estar tudo aqui na descrição, as redes sociais. Tudo na descrição, o card rolando solto aqui. Beleza. Então tá certo. não tem como o cara ter argumento pra falar então, que não. segue no Instagram também. Instagram, no Facebook também. O Twitter não precisa não. Twitter não precisa não, só falo merda. Twitter é escolha das redes sociais. É isso aí. Né? Pessoal, a grande questão é, Pirula, o que a gente pode... Será que a gente pode pensar... O que é ciência, afinal? É difícil, é uma pergunta difícil, né? É difícil definir ciência. Você tem os princípios da demarcação do Popper e todas aquelas coisas. Você tem as questões da experimentação, mas nem toda ciência é experimental. Então, nem toda ciência dá para você fazer uma predição. Mas às vezes algumas você consegue fazer a predição apesar de não poder fazer experimento. Algumas dá para você fazer a predição, mas não são reprodutíveis. E isso é uma fundamentação da ciência experimental, né? Que você tem que poder reproduzi-la em qualquer canto, né? Várias vezes. Às vezes você tem umas partes da ciência que são reprodutíveis, mas não são preditivas, ou seja, não fazem previsão. Então você tem todas essas discussões aí, porque os objetos de estudo de vários ramos do conhecimento humano variam muito, né? Então às vezes você tem algumas ciências mais duras, no sentido de que elas são mais fáceis de você definir como ciência. Mais empíricas também, né? Mais empíricas, e algumas que vão flertando mais assim com aquela coisa mais filosófica. Como eu faço uma analogia que eu gosto de fazer, né? A filosofia ela é a base de todo o conhecimento humano, e as áreas do conhecimento humano elas surgem a partir da filosofia. Então é como se a gente tivesse um chão adubado, e o chão adubado é a filosofia. E cada árvore que nasce é um conhecimento diferente. Então nasce a ciência é uma árvore, a religião é outra árvore, a política é outra árvore, a própria arte é outra árvore. A arte, isso, né? Eu ia falar da arte também, a arte é outra árvore. Não sei se o direito poderia ser outra árvore. Pois é. E aí vem aquela coisa, se ele for ciência, ele tem que estar perto da raiz. Sim. Ou seja, ele está ali junto com a filosofia mesclado, e você tem isso nas ciências duras também, biologia, física e tal. Você tem aquela parte que está na raiz, perto da base do caule, né, que estão ali em contato com a filosofia o tempo inteiro, que chega a se misturar, e você tem aquelas coisas que estão na ponta das folhas. Garanto que se o direito for ciência, ele não está nas folhas. Sim. Isso eu garanto. Né? Mas... E outra, algumas árvores são muito mais, digamos assim, ou mais rasteiras, ou crescem de outra maneira, ou tem o caule mais esverdeado, porque religião, por exemplo. Religião está o tempo inteiro vinculada com a filosofia. Né? Mas ainda assim a gente pode chamar de árvore. Tem partes da religião que saem da filosofia, principalmente quando entra no dogma. Então, eu entenderia de uma maneira meio assim. Agora, se direito é ciência ou não, eu não sei dizer. Isso são os advogados que têm que falar. Mas é uma questão. Será que alguma parte do direito pode ser ciência? Eu, particularmente, acho que algumas coisas do direito podem ser ciência. Eu posso ter, por exemplo, análise de julgamentos de tribunais, até às vezes estatística, para dizer, olha, determinado tribunal tende a decidir de determinada forma ou não. E isso, de certa forma, poderia ser feito de forma científica, com a ajuda da estatística ou não. Eu não sei. Teria que ver, porque você tem que fazer um teste de hipótese. O teste de hipótese é muito complicado, porque, como já dizia um amigo meu advogado,
o direito é que nem fralda de neném. Dependendo de quando você abre lá, você não sabe o que vai ter lá dentro. Então, você tem aquela coisa muito aleatória. Mas estatisticamente você pode ter. Porém, a sociologia é considerada uma ciência. Sim. E a sociologia também lida com eventos aleatórios. Uhum. Que também não pode ser preditivo. Sim. Mas é reprodutível. Você pode reproduzir conhecimento do direito. Uhum. Tanto é que jurisprudência é a base disso, né? Quer dizer, mas eu acho até que você pode prever, de certa forma, o comportamento, talvez de alguns juízes ou de alguns tribunais isoladamente, se você já os conhecer, pelo menos alguns vieses você tem. Sim, mas eu ainda acho que isso não seria ciência. Porque você não é está muito isolado, né? testando a hipótese. Uhum. Vira estudo de caso. Sim. Aí entra naquela coisa. E você não tem como fazer uma predição. No sentido assim, não é que você não consegue prever o pensamento do juiz. Mas não tem como fazer uma predição, tipo, sempre que isso acontecer, vai acontecer isso. Entendeu? Uhum. Você só consegue fazer isso mas num estatisticamente não seria o suficiente pra gente poder falar que é uma ciência? Poderia fazer estatisticamente. Mas aí você tem que fazer um teste. O teste de hipótese implica numa constituinte. Sei lá o que seria o teste de hipótese. Porque é aquilo, você pode chegar e falar assim, olha, em tal e tal e tal e tal país isso aqui deu certo, fizeram isso. Uhum. Vamos fazer um teste. O teste da hipótese é, vamos pegar um país e testar. Uhum. Ou um estado, ou uma cidade. Mas na verdade é um teste muito difícil de fazer e talvez antiético. Porque a gente não sabe, né? Mas o ponto, me parece, que não é nem saber se aquela decisão é certa ou errada. Porque isso, de fato, já extrapola muito a ciência. Porque isso é valorativo. Você dizer se uma lei é boa ou ruim, ou se uma decisão do juiz foi certa ou errada, isso seria um juízo de valor. Exato. Eu acho que a grande questão é, a gente pode pegar e fazer uma análise e falar, olha, um determinado tribunal vai julgar dessa forma, mais ou menos, é possível, há uma probabilidade maior de que ele julgue dessa forma. Se isso é certo ou errado, aí já entra numa questão valorativa. E eu não tenho dúvida de que isso seria filosófico. Isso extrapolaria muito a ciência. A minha grande questão é, será que só isso... Quer dizer, será que se o papel do cientista do direito for só esse, né, de trabalhar com análise tribunal, será que isso poderia dizer que é uma ciência, uma coisa tão pequena, de um objeto tão pequeno? Eu não sei. Eu estava pensando agora que você estava falando aqui. Claro, você fazer uma análise estatística de um monte de coisa, você está usando parte do método científico. Uhum. Então, ainda que a gente não possa considerar como ciência, entra na categoria científica por estar fazendo um compêndio de dados. Uhum. Compêndio de dados está dentro do método científico. Uhum. Então, o que acontece? Quando você tem essa parte de estatística e tal, não sei o que, você está usando método científico. O problema é que o método científico, ele não é... seguir o método, no sentido de fazer material e método, estatística, tal, não sei o que lá, isso é uma parte do que faz uma coisa ser científica. Uhum. Se você colocar isso daí, por exemplo, alguns criacionistas fazem isso. E nem por isso criacionismo é ciência. Sim. Sim. Entendeu? Você também usa o método para fazer, eu vou fazer um teste, que não é um teste de hipótese real, porque ele parte de uma tautologia, de uma coisa enviesada. Entendeu? Nem sempre que eu usar o método científico, eu estaria falando propriamente de uma ciência. Eu posso Exato. eventualmente usá-lo. Exato. Do mesmo jeito que não é porque você está dirigindo um carro que você é um automobilista. Entendeu? São coisas diferentes, apesar do veículo ser o mesmo. Sim. Então, você tem que tomar um certo cuidado com relação a isso. E eu estava pensando agora com relação à história. Talvez no que diz respeito à história, já que as ciências históricas são uma ciência não experimental, talvez o direito possa entrar como uma parte das ciências históricas, principalmente quando a gente está falando de direito romano, e aí depois de como que as outras civilizações faziam seus códigos de lei, e fazer uma comparação, e isso pode ajudar, talvez não a fazer uma predição, você poderia mostrar que há uma tendência na humanidade em considerar tal e tal e tal coisa crime, por exemplo. Isso é uma coisa que você poderia fazer. Aí entraria com parte da psicologia, eu acho, ou das ciências sociais. Porque aí a psicologia, ela entraria para entender por que o ser humano sempre tende a concordar que certas coisas são crimes, e a sociologia é entender por que dentro da sociedade, para serem considerados algo saudável, tem que considerar isso um crime. O que tem um problema pro direito, que ele nunca teria um método próprio. No fundo, Exato. seria um Eu recorte de... E aí, eu acho que não teria mesmo. E aí, fazendo o meu jabá também, a biologia ajudaria nisso, né? Também não podemos dizer que a biologia ajudaria, porque acho que você consegue ver protocódigos de lei em chimpanzés, por exemplo. E aí entra uma grande treta do direito, porque na verdade, ainda que a gente pense de alguma forma tentar trazer a ciência para o direito, a ciência é uma descrição da realidade. Sim. Ela não é prescritiva, né? Então o fato, sei lá, de nós encontrarmos uma determinada predisposição na natureza para nós termos um determinado tipo de comportamento, isso não quer dizer que necessariamente isso seja bom, porque nós caímos na falácia naturalista. Né? Exato. Tem essa questão também. Não é porque uma coisa é natural que ela tem que ser desejada. Né? Os animais comem carne crua, por exemplo.
Isso não quer dizer que a gente vai aprovar uma lei para falar que os seres humanos têm que comer carne crua, porque se na natureza se come carne crua, isso é o bom. Mas você sabe que tem pessoas que defendem que a gente deva comer carne crua. Eu iria para coisas mais complicadas do ponto de vista ético. Por exemplo, a gente sabe que existe sexo forçado em várias espécies de animais. Sim. E que provavelmente, provavelmente não, com certeza durante a história humana, houve vários, assim, incontáveis casos de sexo forçado. Quer dizer que por isso, então... Se os animais fazem, então nós temos que a gente fazer tem que também. fazer também. Animal, sei lá, tem bicho que come cocô, a gente tem que comer também. Não é porque é natural que é desejável dentro da sociedade. Ainda que a gente saiba que exista um instinto que vai levar a gente pra lá. Um instinto ou Sim. qualquer outro tipo de coisa que vai levar a gente pra determinada coisa. É uma prova que a gente tem que controlar nossos impulsos. Isso a gente vê muito na discussão sobre a questão da homossexualidade. Às vezes a gente vê alguns deputados mesmo falando, olha, a homossexualidade ela é pecado porque ela não existe na natureza. Porque até é contestável do ponto de vista biológico, mas isso também pouco importa, porque afinal de contas... Exato, né? Não, e acontece na natureza, em outras espécies, e também não é porque acontece em outras espécies que isso é aprovável, ou isso é algo positivo. Mas isso ajuda a discutir se isso é uma escolha ou não. Sim. Entendeu? Então Sim. depende do argumento. Se você estiver falando, discutindo se a homossexualidade é natural, no sentido de é uma escolha ou não, ela existir em outras espécies, aí sim é uma questão válida você fazer a comparação. Se você estiver discutindo se a homossexualidade é correta ou não, aí você está fazendo uma discussão moral, e aí pouco importa se o chimpanzé tem homossexual ou não. Sabe? Então, eu acho que são duas discussões diferentes com relação à homossexualidade, mas que geralmente o pessoal é um pouco desonesto e mistura. E eu acho que vale sempre a gente frisar isso. A ciência ela é descritiva, ela não é prescritiva. Então a gente não tem que ficar vinculado o ser humano cria a sua própria realidade. Culturalmente ele cria como ele acha que deve viver melhor. Né? Exato, o direito é uma invenção, né? É uma invenção. É uma invenção humana para organizar as coisas do melhor jeito possível. Ainda que, por exemplo, quando a gente está falando de um código de leis, digamos assim, dos chimpanzés, que eu sei que existe alguma coisa lá, você sabe que você tem uma hierarquia e que certas coisas não são toleradas. Então, por exemplo, sei lá, se o chimpanzé mata o outro, ele é expulso do bando. Olha, tem algumas coisas assim. Não lembro agora se eu dei o exemplo da maneira adequada, mas tinha algo nesse sentido. Então, quer dizer, a morte não é adequada dentro de uma sociedade para ser considerada saudável. Então, isso seria um código de direito já? Seria Não, uma coisa direito meio cultural. ética? Não, eu sei, mas eu tô falando assim, a gente poderia dizer que porque quase todos os códigos penais que existiram na humanidade condenavam mortes de inocentes, por exemplo, como um assassinato, será que isso daí não é uma coisa prévia à espécie humana? Isso não é uma coisa que a gente não aceita porque vai contra a nossa sobrevivência do ponto de vista evolutivo, porque é meio burro você tolerar a pessoa que mata aquele que está no mesmo grupo. Tal. Então, você poderia fazer toda uma discussão para trás ali, e aí... Muitos pesquisadores já falam, inclusive, de a gente ter vieses éticos nisso, de como o ser humano deve se comportar bem numa sociedade. Agora, o direito, ele pressupõe o Estado. Né? Então só existe direito e o Estado é cultural. Lógico. Mas um viés ético, certamente, isso é possível da gente ver. Então o que eu diria é o seguinte, o direito, como ferramenta, ele pode ajudar outras ciências. Ele pode ajudar as ciências históricas, ele pode ajudar talvez as ciências biológicas, ele pode ajudar outras partes da ciência, a psicologia com toda certeza, a sociologia, mas eu não consideraria o direito como uma ciência. Sim. Mas aí você entra na questão da matemática, por exemplo. Matemática é uma ciência ou não é? Eu acho que a matemática é uma ferramenta. Alguns matemáticos vão ficar putos. Talvez partes da matemática, como você falou, partes da matemática possam ser consideradas científicas. Principalmente, sei lá, talvez resoluções de teoremas ou algo assim. Mas a matemática como um fim, ela é uma ferramenta. Ferramenta que ajuda a ciência. Por isso que ela está amalgamada ali. O direito talvez seja uma ferramenta e não uma ciência. Ou seja, não é algo para depreciar o direito. Na verdade, é algo para mostrar uma relevância tão grande que o direito tem, porque ele pode servir como ferramenta para ajudar campos da ciência, e isso é retroalimentador, né? Então, ou seja, a ciência também pode ajudar muito o direito em várias coisas, e com a filosofia. Então, o direito talvez ele esteja no solo, não faça parte das árvores, mas ele tenha uma raiz em cada árvore. Foi bom você ter tocado no negócio da matemática, porque eu acho que o direito, muitas vezes, ele se assemelha muito à matemática. Não, evidentemente, por conta da objetividade da matemática, que obviamente ela é mais objetiva que o direito, mas pela questão da coerência. O direito, às vezes, ele parte de determinadas premissas, de determinados princípios, que se você aceita eles como válidos, assim como postulados matemáticos, no final das contas, se você cria um sistema jurídico que nega esses princípios, nós vamos dizer, esse sistema jurídico é inválido. Por quê? Porque ele negou
aquelas premissas. Então, na matemática, você tem muito isso. Você tem os seus axiomas lá, e aqueles axiomas são tomados como verdade. Se lá na frente alguém nega o axioma, é sinal de que aquela matemática é inválida. Que na prática a gente sabe que não acontece porque meio que a matemática é a mesma no mundo todo, né? Sim. O direito tem as suas variações, Sim. mas não deixa de ter isso que você falou, né? Você parte de uma premissa, aquela premissa tem que ser coerente com... Quer dizer, todo o resto tem que ser coerente com aquela premissa. Então, nesse sentido, faz sentido. Mas aí é mais um motivo porque eu acho que o direito está como uma ferramenta filosófica. Sim, é muito mais próximo da filosofia. No direito ocidental, de uma forma geral, o direito sim é muito dísparo em vários lugares. Mas o direito ocidental, quando a gente parte do princípio do Estado democrático de direito, a ideia é, nós temos determinadas premissas. Direito à liberdade, direito à igualdade, né? E a partir dessas premissas a gente tenta construir um sistema jurídico que seja, antes de tudo, o quê? Coerente com essas premissas. No momento que ele não é coerente, ele não é válido. Agora, tem algumas coisas, por exemplo, que a gente estava comentando antes de gravar, sobre a ciência poder ajudar o direito em várias coisas, né? A gente tem que tomar cuidado com a falácia naturalista, como a gente estava falando, mas, por exemplo, a ciência pode ajudar a dar respostas que vão permear os argumentos para a gente chegar a uma conclusão moral que vai perpassar para o direito depois. Né? Porque nem tudo... Na elaboração das leis, na elaboração do... Porque a gente tem que lembrar que nem tudo que é moral é legal, e nem tudo que é legal é moral, né? Sim. A gente tenta fazer uma coisa junto ali, né? O que é moral ser legal, o que é imoral ser ilegal, mas na prática a gente sabe que tem muita coisa... Moral, cada uma tem a sua. Então nós dois não temos a mesma moral. Exato. Né? E o direito ele tenta tirar um mínimo múltiplo comum dessa moral aí e criar algo que seja bom para todos. Exato. Então, tanto é que tem aquelas coisas que não são ilegais, mas são imorais. Sim. E tem aquelas coisas que são morais e não são legais, né, digamos assim. Mas ok. Aí a gente tem essa questão da ciência, por exemplo. A ciência pode ajudar em vários aspectos para resolver, por exemplo, polêmicas sociais, que a gente fica na dúvida. Como, por exemplo, aquela questão de testemunho na questão do direito, por exemplo. Sim. A gente sabe que testemunhas falsas memórias podem criar falsa memória, são altamente influenciáveis. A pessoa às vezes está muito nervosa, muito tensa. Por exemplo, eu conheço um rapaz que estudava biologia no interior de São Paulo, e ele foi preso porque ele estava entrando numa padaria no momento do assalto, e ele tinha uns dreads na cabeça, tal, tava de chinelo. A moça olhou pra ele e falou assim, foi ele. Quer dizer, e não foi, o coitado nem sabe manejar uma arma, coitado, não tinha o menor jeito. A polícia chegou logo depois, ele estava assustado, ele se escondeu. Opa, meu Deus. Ele estava assustado, ele se escondeu na hora do assalto. Como ele se escondeu, a polícia interpretou que ele estava fugindo, que ele era parte do assalto, foi preso. E eu acredito que ele tenha ficado preso um bom tempo, inclusive. Então, a mulher que foi assaltada como testemunha não vale de nada. E a gente não pode dizer que ela mentiu de má fé. Ela mentiu porque ela estava nervosa, transtornada, numa situação de absurdo estresse. Então, quando você vai fazendo um estudo psicológico nas pessoas, nos seres humanos, você descobre que a questão do testemunho é algo muito frágil. Muito frágil. E isso é uma coisa que a ciência colabora muito com o direito, mostrando que não confie tanto em testemunha. A testemunha pode até ser um desempate, mas não use ela como base porque ela é complicada. Isso é um exemplo. Você tem vários outros. Então, na questão do armamento, na questão das drogas, na questão do aborto, em todas essas questões, a ciência pode não dar a resposta, mas dar alguma base de alguma argumentação, pelo menos mostrar que algumas coisas são inválidas. Ah, não, isso não pode por causa disso. Não. Isso não existe. Você pode até argumentar do lado que você está defendendo, mas você não pode dizer que isso daqui, porque a ciência já falou que isso daqui não faz sentido. E aí eu quero entrar com uma pergunta provocativa mesmo, porque eu tenho ouvido muitas pessoas falando que a ciência é apenas mais um tipo de argumento que é colocado na mesa no debate democrático. Então, no parlamento, por exemplo, a gente teria que levar em conta a posição do consenso científico, não estou falando de um cientista só, estou falando do consenso científico, com a mesma seriedade, por exemplo, que nós deveríamos tomar em conta o consenso religioso. Né? Te dou exemplos relativamente simples, em questão de aborto, em questão de eutanásia, que são questões que são importantes tanto para a religião, mas que a ciência tem muito a dizer também. Será que a gente pode... Um outro exemplo importante, a questão ambiental, né? O aquecimento global, se nós devemos levar em conta a opinião desse consenso científico com o mesmo peso ou não do que, sei lá, de um posicionamento religioso. O que você vê disso? Então, que eu posso dar um exemplo na minha área, foi o caso Dover, que teve nos Estados Unidos, que queria discutir se o design inteligente podia ser ensinado junto com a evolução nas escolas do Arkansas ou do Kansas, não lembro agora da onde que era. Não era, estou confundindo. Nas escolas o Dover fica acho que na Pensilvânia, não lembro agora. Fica lá no norte dos Estados Unidos. Uhum. Quando teve essa discussão, praticamente tudo que foi discutido no tribunal
era o princípio da demarcação. O que é ciência e o que não é. Uhum. Vários cientistas foram lá para dizer design inteligente é religião, fere a primeira emenda da Constituição Americana da separação de igreja e Estado. Em escolas públicas você não pode ensinar design inteligente porque é religião. Uhum. Né? E as pessoas que estavam defendendo o design inteligente estavam tentando demonstrar que a ciência era mais fluida do que parecia e tentando fazer encaixar o negócio. Uma das partes mais interessantes do julgamento foi quando perguntaram pro Behe, que era o autor da Caixa Preta de Darwin, que foi um livro que ficou muito famoso por defender o design inteligente, perguntaram pro Michael Behe o que seria ciência. E ele foi abrindo a definição de ciência de tal maneira que a defesa do outro lado chegou e falou assim, então astrologia é ciência. Pois é. Então, tal coisa é ciência. E isso é interessante, porque como a maior parte das pessoas que defende o design inteligente são protestantes, né, eles não acreditam em astrologia. Então tocar na astrologia foi um ponto muito nevrálgico, porque aí eles chegaram e falaram assim, olha, astrologia é ciência então, pela sua definição porque astrologia é isso. Aí no final o Michael Behe falou assim, astrologia é ciência. E aí, nesse sentido, o juiz começou a desconsiderar o que ele estava falando. Ele falou assim, não, então você está falando qualquer coisa de ciência, então eu sinto muito. Sabe, não vale. Então, se tudo é ciência, nada é ciência. Exato, a decisão do tribunal foi pautada no princípio da demarcação científica e foi uma coisa muito foda. Eu não queria ser o juiz naquela situação, porque o cara teve que fazer uma peça que hoje é usada de exemplo em vários lugares. Eu já vi o pessoal usando esse negócio em vários cantos. A cópia disso daí está disponível em vários sites, porque foi uma decisão muito bem embasada e que vai usar de exemplo para vários outros lugares. Então, esse é um exemplo de como que a ciência, às vezes, ela pode... como que a ideia definida pela ciência foi levada em conta a mais do que as outras, simplesmente porque senão ia ferir a primeira emenda da Constituição Americana, que é a cláusula mais importante deles lá, né? Cláusula não, a coisa mais importante da Constituição deles lá. Então, quando você vai falar numa questão dessa do consenso científico, fica muito complicado quando você fala de consenso religioso. O que é consenso religioso? De qual religião? Qual religião? Isso é uma Sim. coisa complicada. A questão do aborto, por exemplo. Para a maioria dos protestantes, certo? A vida humana começa na concepção. A alma já está lá. Sim. Né? Os católicos também? Pros católicos. Pros judeus, não. Pros judeus, eu acredito que seja mais perto do nascimento e tal. Eles não consideram a hora da concepção como ser o início da vida e tal. Então, qual o consenso que você vai pegar? Sim. Entendeu? Então, por exemplo, Israel é um país de maioria judaica. Eles vão pegar, provavelmente, essa parte. A gente é de maioria protestante. Mas aí é uma coisa subjetiva. Sim. Porque a gente tem judeus vivendo aqui, tem cristãos vivendo lá, é a lei da maioria, a ditadura da maioria. Isso está certo. Enquanto que a ciência, de certa forma, é universal. Assim, Pelo menos se pressupõe universal. Se pressupõe universal. Agora, é óbvio, eu seria a favor de você não levar a opinião da ciência em consideração numa questão jurídica se você tivesse um debate muito acalorado na academia com relação a um certo assunto. Sem dúvida. Então, por exemplo, eu uso o exemplo do dinossauro-ave, né? Que quando o pessoal estava querendo propor que as aves eram dinossauros ou não. Né? Isso faz uns 20 anos já, ou até 30. Naquela época, quando você estava naquela discussão e você não tinha boa parte dos fósseis que evidenciaram isso depois, eu seria contra bater um martelo e falar, não, dinossauros são aves. Por mais que eu acreditasse nisso. Eu ia chegar e falar assim, olha, a gente não tem certeza ainda, as discussões estão acaloradas e não tem muito porque você bater um martelo com isso ou aquilo. Se for fazer uma coisa legal, no sentido de lei, eu ficaria na dúvida. Claro, estou dando um exemplo que nunca seria aplicado na lei, mas, na lei por exemplo. Mas, se você colocar isso daí hoje tem um pesquisador no mundo, na verdade, que questiona o dinossauro-ave. Ele e os seus alunos, o resto não. Hoje eu já desconsideraria a opinião desse cara. No sentido, se a gente precisasse resolver isso numa questão legal, eu desconsideraria. Porque não tem motivo. Mas daqui a 20 anos pode ser que esse cara prove que esteja certo. Pode ser, mas a questão é que o Magic Bullets, né, que é aquela coisa que faz com que você mude um paradigma científico que está bem corroborado, ele é raro e ele parte do pressuposto de novas evidências. Do mesmo jeito que você pode falar novas evidências podem aparecer, você pode dizer podem não aparecer. E aí, você pode estar julgando dentro de um contexto que no futuro é uma aposta, que no futuro vai fazer, ou você pode fazer a aposta de que não vai aparecer. Os dois, no caso, seriam uma aposta. Né? Pra não dizer que... Porque muita gente às vezes julga esse tipo de comparação como uma aposta de Pascal. Né? Então fala assim, se Deus existe e eu não acredito, então é melhor eu acreditar porque senão eu vou ser punido. Então, na dúvida é melhor acreditar. Na prática já não é fé, mas tudo bem. Mas quando você está enganando Deus. Mas quando você está fazendo esse tipo de comparação, não é uma aposta de Pascal, quando você está falando dessa questão da ciência. Porque são duas apostas. É a aposta de que aquele conhecimento vai ficar e a aposta de que ele vai mudar.
qualquer uma das escolhas seria uma aposta. Sim. E aí você tem que usar, na verdade, a navalha de Ockham. Uhum. A navalha de Ockham é qual a probabilidade do consenso científico hoje, com as ferramentas que a gente tem hoje, com a tecnologia que a gente tem hoje, mudar completamente com o Magic Bullet daqui a 20 anos, e qual a probabilidade dele não mudar. Ou de mudar só em pequenas coisas, que é o que geralmente acontece. Então, nessa dúvida, nessas duas apostas, eu apostaria que não vai mudar. Eu apostaria, por exemplo, a mudança climática hoje, que está aumentando a temperatura, é fato. Ainda que você queira discutir que é ou não o ser humano causando a mudança climática, o que já é um consenso também na academia científica, mas aí você pode argumentar que consenso é ditadura, é alguém dando dinheiro para não sei quem. Não importa. O que importa é, o mundo está esquentando. Então, ainda que os seres humanos não tenham sido responsáveis por esse aquecimento, o que é absolutamente improvável, né, que não sejam os seres humanos a principal causa da mudança climática, jogar mais gás carbônico na atmosfera não resolve o problema. Muito pelo contrário, só piora. Né? E aí, se você disser, a Terra estava esquentando de qualquer jeito, então que se exploda, aí é falácia naturalista. E aí a gente está falando que não pode causar. Então, simplesmente, o mundo está esquentando, isso é fato. O ser humano, até onde se sabe, é a principal causa para essa mudança climática, mas ainda que ele não fosse, você precisaria diminuir a emissão de gases do efeito estufa para reduzir a mudança climática, simplesmente para a gente não se ferrar. Não é questão de culpa, de quem vai prender, Exato. vai deixar de prender. Não, e é de resolver o problema. E isso que é aquela coisa, você tem países que vão se beneficiar com isso, com a mudança climática? Tem 3. Noruega, Rússia e Canadá. Só. Você tem países que vão se prejudicar com a mudança climática? Tem 53. Todos os países na faixa tropical do mundo. Então, 54, eu acho, porque agora tem o Sudão do Sul. Acabou, entendeu? Tipo, o que se você for ter uma reunião da ONU, o que a ONU deve beneficiar? 3 países, sendo que 2 estão entre os países mais ricos do mundo, e a Rússia é o maior país do mundo e é um dos mais poderosos, apesar de não ser os mais ricos, ou 54 países, dentre eles alguns dos mais miseráveis do mundo, que vão sofrer desertificação, vão perder terras agricultáveis. E aí? Então, nessa dúvida, consenso científico. Pois é. Vale mais do que, sei lá, o voto do agronegócio. E eu sou Deveria valer. totalmente favorável a isso. Eu acho que se o direito tem que ouvir alguém, que seja ouvir quem sabe o que está falando, onde há um consenso que pelo menos se pressupõe universal. Se cada um resolver ouvir o grupo do seu interesse, a religião do seu interesse, aí fica complicado de legislar, e democracia não pode ser isso. Da democracia nós temos que pautar algo que se pretenda, de certa forma, universal. O Barack Obama tem aquele discurso muito interessante que ele fez, né? Acho que foi no começo, logo depois da posse dele, ele fez numa igreja esse discurso, que ele falou assim, a gente não é mais uma nação apenas cristã nos Estados Unidos. Nós somos uma nação cristã, uma nação budista, uma nação muçulmana, uma nação ateísta, uma nação de todos os tipos de religião. Então, se eu for argumentar no Congresso por que eu gostaria que o aborto fosse proibido, né, que é uma coisa que não acontece nos Estados Unidos, pelo menos na maioria dos estados, né, você não pode argumentar sobre o viés religioso. Porque o viés religioso vai convencer uma parcela da população, não o resto. Sim. E você não pode votar como se você estivesse legislando apenas para uma parcela da população. Então você pode ser contra o aborto, mas você tem que usar argumentos que não sejam religiosos. Sim. Então, nesse sentido, eu acredito que realmente o fator da ciência e talvez da filosofia, com toda certeza, devem ser levados em conta com mais força do que os fatores religiosos. A menos que você viva numa teocracia, mas aí... Estamos falando de outra coisa. Por na, enquanto. Na Arábia Saudita, você não resolve essas coisas desse jeito. Tá bom, né? Pois é. Isso aí, Pirula. Muito obrigado, então. Queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui. Eu que agradeço. Uma grande honra. E, pessoal, sempre um prazer. Se vocês ainda não conhecem, vocês estão marcando bobeira. Entra lá no canal do Pirula, eu vou deixar aqui no card. Se inscreve lá, porque tem muito material de grande qualidade lá. E vocês vão gostar. Mesmo o pessoal da área de Direito, mesmo o pessoal da área de Humanas, tem muito a aprender com as ciências naturais. E o Pirula explica de uma forma extremamente didática. Não é à toa que ele é o maior canal. O maior canal de divulgação científica, um dos maiores. Um dos maiores. Eu estou entre os 4 primeiros. Show de o que bola. Eu fico triste, porque eu acho que iriam ter mais, né, maiores do que o meu. Mas infelizmente não aconteceram, então eu estou ajudando, pelo menos incentivando mais gente. Eu falo, tenham canais maiores que o meu, vamos criar uma força positiva para isso. Estou muito lisonjeado com seus elogios, querido Túlio. Faço minhas suas palavras, eu também concordo com você. Não que eu sou o máximo, mas concordo que seu canal também tem todos esses predicados aí. Eu que não sou da área de direito, me pego vendo teus vídeos aí direto, porque eu acho muito interessante o jeito que você explica. Então mesmo que eu não entenda nada, ou não vá usar para nada, eu quero saber, porque afinal de contas, direito é uma coisa que a gente usa. Assim, é o que eu brinco, né? Você pode ter qualquer profissão,
você vai depender em algum momento da sua vida de um médico ou de um advogado. Então é importante você Nos saber. piores momentos. Exato. Assim, É né? Sempre importante. um momento ruim, né? Então, medicina e direito são duas coisas que a vida te obriga a manjar alguma coisa. É. Então eu fico muito feliz com o teu convite aqui. E Show de bola. espero que vocês tenham gostado da discussão. Eu acho que ficou bom. Eu gostei. Show de bola. Tá certo? Muito obrigado. Obrigadão, Túlio. Se gostar do Abração. vídeo, não esquece de deixar o seu joinha, de curtir e de compartilhar com os coleguinhas. Um grande abraço e vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima.